Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 5 de junho a 11 de junho. A segunda-feira foi dia 5 de junho, dia de São Bonifácio, bispo e mártir. Bonifácio, ou Winfrey, parece que pertencia à nobre família inglesa do Devonshire, onde nasceu em 673 ou 680. Professou a regra monástica na abadia de Exeter e de Knursley, antes de dar início à evangelização das populações germânicas do Além-Reino. Sem a obra missionária de São Bonifácio, não teria sido possível a organização política e social europeia de Carlos Magno, o grande imperador. Em 3 anos, percorreu grande parte do território germânico. Também os saxões responderam com entusiasmo à sua pregação. Velho, mas sempre infatigável, voltou novamente à Frísia. Acompanhava-no uns 50 monges. A 5 de junho de 754, havia marcado encontro com um grupo de catecúmenos em Docum. Era o dia de Pentecostes. No início da celebração da missa, os missionários foram assaltados por um grupo de frisões armados de espadas. Não temam, disse Bonifácio aos companheiros. Todas as armas deste mundo não podem matar a nossa alma. Quando a espada de um infiel estava para atingir seu corpo, ele tentou rebater com o evangelho, mas o adversário derrubou o livro e cortou-lhe a cabeça. Na terça-feira, 6 de junho, dia de São Norberto, um bispo. Norberto, nascido em Xanten, na Alemanha, de nobre família dos Genet, em 1080. Como era destino de todo cadete da nobreza, teria de seguir a carreira militar ou a eclesiástica. Norberto escolheu a segunda. Não porque sentisse vocação, mas por simples oportunidade. Surpreendido por violento furacão, Norberto ficou aterrado com um relâmpago brilhante e, com Saulo no caminho de Damasco, repetiu a pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Eis a resposta que determinou mudança radical em sua pouco edificante vida. Abandone o caminho do mal e faça o bem. Aquele episódio foi o início de sua conversão. Desertou dos encontros mundanos e se pôs na escola do abade beneditino de Sigburgo e dos cônegos de Klosterhardt. Depois seguiu o exemplo do ermitão Lindolfo, passando 3 anos em penitência e em oração. No ano de 1115, foi ordenado sacerdote pelo arcebispo de Colônia e iniciou sua atividade missionária itinerante. Encontrava-se em Magdeburgo, assistindo aos funerais do bispo daquela cidade, quando, por aclamação popular, foi escolhido para suceder-lhe. Foi bispo que incomodou muita gente. Morreu em Magdeburgo, de volta de uma missão de paz na Itália, a 6 de junho do ano de 1134. Na quarta-feira, dia 7 de junho, dia de um grande santo da nossa igreja, Santo Antônio Maria Gianelli. Nascido no ano da Revolução Francesa, a 12 de abril de 1789, em Cereta, perto de Chivari, Antônio Maria Gianelli foi, a seu modo, revolucionário. Ingressou no seminário aos 19 anos e foi ordenado padre 4 anos depois. De 1826 a 1838 foi arcipreste de Chiavari. Esse período, que ele chamará de má cultivação, foi marcado por muitas inovações pastorais na sua paróquia e pela criação de várias instituições, como um seminário próprio e a redescoberta da Suma de Santo Tomás, na pregação teológica e filosófica dos candidatos ao sacerdócio. O Santo das Irmãs, como é chamado na América Latina, onde ainda florescem suas instituições femininas, acabou prematuramente sua vida terrena na idade de 57 anos, a 7 de junho de 1846. Foi beatificado em 1925 e canonizado por Pio XII, a 21 de outubro de 1951, quarta-feira, Santo Antônio Maria Gianelli. No dia 8 de junho, foi quinta-feira, dia de Santo Efrem, diácono e doutor da Igreja. Também foi o dia do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, Corpus Christi.
Santo Efrem nasceu em Nisibe, na Mesopotâmia setentrional, no início do século IV, provavelmente no ano de 306. Tinha 7 anos quando Constantino emanou o Edito de Milão. Ao que parece, Efrem não tinha muita liberdade de culto no âmbito da própria família, pois seu pai era sacerdote pagão. Aos 18 anos, recebia o batismo e viveu do próprio trabalho em Edessa, como servidor num balneário público. No ano de 338, Nisibe foi atacada pelos persas e Efrem correu ajudá-la. Quando Nisibe caiu sob o domínio dos persas, Efrem, feito diácono, se estabeleceu definitivamente em Edessa, onde dirigiu uma escola, e ali morreu a 9 de junho de 373. Efrem não escrevia pela glória literária, servia-se da poesia como de excelente meio pastoral, mesmo nas homílias e nos sermões. Ele é também o poeta de Nossa Senhora, a qual dirigiu 20 hinos, e para com ela teve expressões de terna devoção. Invocava Maria como a mais resplandecente que o sol, conciliadora do céu e da terra, paz, alegria e salvação do mundo, honra das virgens, toda pura, imaculada, incorrupta, santíssima, inviolada, venerável e honorífica. E olha, gente, isso aí lá, anos 300 e pouco, né? 300 e pouco. Na sexta-feira, dia 9 de junho, dia de São José de Anchieta, né, o presbítero. José de Anchieta chegou ao Brasil no ano de 1554. A cidade ainda não existia. Havia apenas alguns aglomerados de aborígenes. Profundamente impressionado com as cartas de São Francisco Xavier, que contavam as carências de tantos povos e países do Oriente, e desejando seguir tão eloquente exemplo, decidiu entrar na companhia de Jesus, e assim, poucos anos depois, veio ao Brasil. Uma vez missionário, José de Anchieta viveu o espírito do apóstolo dos gentios, São Paulo, né? Salvar as almas para a glória de Deus. Este era o objetivo de sua vida. Isso explica a sua prodigiosa atividade, ao buscar novas formas de atuação apostólica, que o levavam a fazer-se de tudo para todos. Não recusou nenhum esforço para compreender os seus Brasis e compartilhar-lhes a vida. Tornou-se exímio catequista, e seguindo o exemplo de Cristo Senhor, Deus feito homem, para revelar o Pai, vivendo entre os homens, falava-lhes de maneira simples. Promoveu e desenvolveu as aldeias, cujo coração era sempre a casa de Deus, onde o sacrifício eucarístico era celebrado regularmente e onde o Senhor sacramentado permanecia presente. Na areia da praia, escreveu com amor o seu poema, que aprendeu de cor. A Virgem Maria, Mãe de Deus. Eis aí as fontes da riqueza da vida e da atividade de Anchieta. A união profunda e ardente com Deus, o apego a Cristo presente na Eucaristia e o terno amor a Nossa Senhora, Mãe de Jesus. No sábado, dia 10, Santa Alice. A santa desse dia, além de Adelaide e Alice, é também chamada Aléidia ou Alida, e é talvez a mais comovente das 3 figuras femininas que trazem este nome. A sua santidade foi, de fato, paga a preço de longa e terrível doença, uma das doenças mais temidas e temíveis da Idade Média, que condenava todos os que eram atacados por ela à verdadeira morte civil, além da lenta morte física, falo da lepra. Nascida perto de Bruxelas no início do século XIII, mostrou-se desde pequena dotada de inteligência e espírito precoces. Aos 7 anos de idade, foi acolhida na abadia beneditina feminina de Cambrai, na Bélgica, onde maravilhou as religiosas por sua memória excepcional e por sua ardente piedade. Aos 9 anos, o vento do milagre começou a soprar em torno dela. Alice foi rigorosamente isolada do resto da comunidade, enclausurada para sempre num sótão. Esse foi o purgatório terreno da monja leprosa, cujas dores foram consoladas por companhias celestes e aliviadas por sua profunda devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que ela amou eternamente, muito antes que a devoção mesmo fosse aprovada e adotada pela Igreja. Os meus membros se escamavam sob a ação da lepra.
perdeu a vista, mas de seus olhos ela fez uma oferta a Deus, pelo bem dos outros. Em 1249, já reduzida a condições extremas, foi-lhe dada a unção dos enfermos, mas ela agonizou por um ano inteiro, completando assim, à custa de penas indizíveis, o seu purgatório na Terra. Morreu a 11 de junho de 1250. E junho é o mês do Sagrado Coração de Jesus, né? E hoje, domingo, dia de São Barnabé, o apóstolo. José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho da consolação, era levita, natural de Chipre. Tinha um sítio, vendeu-o e trouxe o dinheiro e o depôs aos pés dos apóstolos. Assim nos apresentam os Atos dos Apóstolos. Fontes antigas nos referem que Barnabé, chamado apóstolo pelos próprios Atos, embora não pertencesse aos 12, teria sido um dos 70 discípulos que fala o Evangelho. Barnabé era muito considerado entre os apóstolos, que o escolheram para a evangelização da Antioquia. É o homem das felizes intuições. Em Antioquia, percebeu que aquele era terreno preparado para receber a palavra de Deus. Foi a Jerusalém relatar isso e pedir para levar consigo o recém-convertido Saulo. Começou assim a extraordinária dupla. Após um ano de trabalho, haviam operado tantas conversões de fazer manchetes de jornais, como se diria nos dias de hoje. Pela primeira vez, lê-se nos Atos, os discípulos foram chamados cristãos em Antioquia. Saulo, que desde então preferia ser chamado com o nome romano de Paulo, e Barnabé, contentes por terem aberto o caminho para o anúncio do Evangelho entre os pagãos, partiram para outras incumbências. Não temos notícias dele depois da separação de Paulo. Escritos apócrifos falam de uma viagem sua a Roma e do seu martírio, acontecido mais ou menos pelo ano 70 em Salamina, pelas mãos dos judeus da diáspora, que o teriam apedrejado. Esses textos são do site católico Liturgia Diária, da editora Paulus. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja, histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos, que como faróis luminosos orientam o nosso caminho. Aqui, o programa Minutos do Evangelho traz resumido. Quem puder, pesquise sobre a vida dos santos, que você vai realmente se surpreender com estes exemplos. Para encerrar o quadro de hoje, os santos da Santa Igreja, vamos ouvir a música do Salmo, dessa liturgia deste domingo. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Continue conosco, depois da música o programa continua.